Fala aí, pessoal do Cursinho Nubo, tudo bem com você? Que saudade que eu tava de você. Bom, vamos lá. Nossa primeira aula de hoje, ela se dá porque é um assunto muito importante que cai muito no vestibular, tá bom? Despenca essa matéria. Qual é essa aula? Aula de climatologia. Vamos lá, então. Para quem não se lembra, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia Física e Atualidades do Cursinho Nubo e vamos nessa. Bom, quando nós estamos vendo então esse primeiro slide, que é o slide das células, né, do planeta Terra, nós temos que lembrar do contexto. Que contexto é esse? O contexto de formação da climatologia. Ou seja, você tem algumas variáveis como umidade, como temperatura, altitude, latitude, por aí vai. Só que não adianta eu soltar aqui as palavras, né, de uma forma muito solta e falar, olha, se vira aí, são essas as variáveis. Seria muito fácil para mim soltar só as variáveis e falar se vira. Mas é muito importante com que você entenda a lógica que existe por trás, até porque isso cai no vestibular. Até mesmo para você justificar, por exemplo, numa questão discursiva, né, na segunda fase, é muito importante para que você entenda como que se dão esses processos, né, e a formação. E isso, sim, volto a dizer, despenca no vestibular. Tranquilo? Vamos lá então. Quando nós estamos falando da massa de ar, nós precisamos lembrar que tudo que é menos denso, ou seja, as partículas elas estão mais afastadas umas das outras, acaba diminuindo a densidade. A densidade ela fica menor e tudo tende a subir quando você compara o mesmo objeto, não é? Só que de temperaturas diferentes. Enquanto que quando ele está mais frio, acaba ficando mais denso, porque as moléculas, as partículas, elas ficam muito mais próximas umas das outras, então eles geralmente tendem a ficar mais pesado, a densidade é maior, né? É muito nítido e isso acontece bastante com a massa de ar também. Quando ela está perto da superfície terrestre, ela acaba aquecendo por causa da radiação solar, acaba subindo. Quando vai para perto lá da atmosfera, né, acaba perdendo calor, resfria e desce, né? Boa. Então, quando nós estamos falando sobre as células de ar, nós não estamos falando só do momento de ascensão do ar, né, e quando ele desce, mas sim também dos movimentos laterais, que é o que acontece no planeta Terra. Quais são esses movimentos, então, Arnaldo? Vamos lá. Um desses movimentos, ele se chama de célula de Hadley, como você pode ver aí no slide. Quando nós temos essa massa de ar que sai dos trópicos e vai para o Equador, você vai ter o que nós chamamos de ventos alísios. Tranquilo? Então grava isso, porque quando você estudar sobre China, sobre Ásia, Sudeste Asiático, os ventos alísios eles são muito importantes. Tranquilo? Alísios e contralísios. Os alísios eles são do trópico até o Equador. Já os contralísios eles são da linha do Equador em direção aos trópicos. No caso aqui da célula de Hadley, nós estamos vendo os ventos alísios, aqueles ventos que saem do trópico vão para a linha do Equador. Por que eles vão para a linha do Equador? Porque na linha do Equador nós temos o que nós chamamos de uma zona de baixa pressão. O que é essa zona de baixa pressão? É onde os ventos eles se concentram, é onde eles se encontram. Você pode ver aí que tem a linha do Equador e os ventos estão se encontrando na linha do Equador. Isso que nós caracterizamos de zona de baixa pressão. É quando os ventos eles se encontram e eles vão subir, tudo bem? Baixa pressão, pensa, a pressão é baixa na superfície pela camada de ar, de massa de ar, né? Então ele sobe. Já na zona de alta pressão, é as zonas originadas dos ventos. Por exemplo, nas linhas dos trópicos. Por que isso acontece? O ar, na verdade, ele está muito frio. Lembra que eu falei que o vento sobe e desce por causa da temperatura? Pois é, nessas áreas, no caso perto dos trópicos, os ventos eles estão muito frios e eles vão descer para a superfície. E aí nós chamamos de zonas de alta pressão. Nessas zonas de alta pressão, por exemplo, é onde tem as áreas em que você encontra a maior presença de desertos. Beleza? Bom, depois deixa o deserto para uma outra hora aí, não é o foco da aula de hoje. Bom, quando nós estamos falando então dessa célula de Hadley, um outro aspecto curioso que você precisa prestar atenção é que
os ventos eles sofrem um atraso. Você pode ver que os ventos eles estão indo para oeste, não é mesmo? Mas por que isso? Vocês não concordam que o planeta Terra está fazendo um movimento de rotação? Ele está girando. Além disso, na parte equatorial, lembra que o planeta Terra ele é redondo, não é plano, né? Boa. Então, quando está girando, e principalmente pelo Equador ele ser mais comprido, você tem uma área, um comprimento, né, da superfície maior do que mais próximos aos polos. Quando o vento ele está indo em direção ao Equador, ele acaba sofrendo esse atraso, porque tem que percorrer um caminho maior, tá bom? Então junta, né, esse caminho maior com o movimento de rotação, o vento ele acaba, as massas de ar eles acabam sofrendo esse atraso. Tranquilo? Boa. Quando nós passamos para a próxima célula, que é a célula de 30 a 60 graus, então nunca se esqueça, tá? Célula de Hadley vai de 0 a 30 graus norte, de 0 a 30 graus sul. E quando nós vamos para uma outra célula, que é a de Hadley, de Ferrel, que é de 30 a 60 graus, norte ou sul, tanto faz, nós temos os ares que eles saem dos trópicos, né? Do trópico de Câncer, no caso do hemisfério norte, trópico de Capricórnio, né? Lembra do sertanejo aí do hemisfério sul. E o que acontece? Quando esses ares eles saem dos trópicos, eles vão até a uma zona que nós chamamos de ciclo polar. É mais ou menos perto, tá bom? Dessa área. O ciclo polar é uma outra área de baixa pressão, enquanto que os trópicos eles são uma zona de alta pressão. Nesses trópicos, você tem aí, os trópicos eles são a 23 graus, né? E essa célula ela é marcada por 30 graus. Enfim, quando nós temos esses 30 graus, esses ares eles saem dos trópicos e vão em direção ao polo. Geralmente são ares mais quentes, por quê? Porque estão mais perto do Equador. Isso quando nós comparamos aos ares, os ventos, né? A massa de ar que vem da parte polar. Tranquilo? Bom, então, como eu já havia falado, nessa faixa de 30 graus pelos ares eles estarem se separando, você tem a maior presença no mundo de desertos, muito importante isso, tá bom? Enquanto que de 60 graus até 90 graus, tanto no norte como no sul, nós temos o que nós chamamos de ciclo polar ou célula polar. Essa célula polar ela é classificada por uma área muito fria, né? Visto que ela não é tão bem iluminada e tal. Tranquilo? Bom, beleza. Então ali nos 60 graus, né? Ali o Círculo Polar Ártico e o Antártico, eles, que são as linhas, né, que separam os polos, né? Ou que delimitam o polo norte ou o polo sul, fica a 60 graus. No caso dessa célula, foi estipulado aí por observação dessa zona de baixa pressão, você tem esses 60 graus. Tranquilo? Boa. Então eu expliquei sobre essas células, sobre o que são zonas de alta e baixa pressão. Muito importante quando nós estamos pensando se os ventos que eles saem dos trópicos, eles vão para a linha do Equador, por eles terem que percorrer uma maior distância, eles atrasam. Então os ventos, olha só, os ventos que são da célula de Ferrel, que vão de uma área que já é maior, né, e vai para perto do polo, em que o ciclo, né, se você pega a circunferência, se você pega o ciclo polar, ele tem um tamanho menor do que o trópico de Capricórnio ou de Câncer. Se o vento ele está numa mesma velocidade, mas ele tem um trajeto menor para fazer, quando ele tem que fazer um trajeto maior, ele atrasa, quando ele faz um trajeto menor, ele adianta. Beleza? Então, esses ventos nós vamos chamar de vento de oeste. Ventos de oeste por quê? Porque eles vêm do oeste, né? Então, eles vêm e fazem um adiantamento e nós vamos chamar de ventos de oeste. Tranquilo? Além disso, algumas outras denominações que vão aparecer aí, tanto nas provas de vestibular, como também na teoria de vocês. Quando nós estamos falando sobre uma zona intertropical, nós estamos falando que é uma zona entre trópicos, ou seja, está dentro do trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio. Tranquilo? Então é toda a zona próxima a esses trópicos e que inclusive estão dentro do Equador.
Quando nós estamos falando de uma zona equatorial, nós estamos falando que a zona é estritamente mais próxima ao Equador. É a linha do Equador. Arnaldo, como eu posso diferenciar uma zona intertropical e uma zona equatorial? Quando nós estamos pensando na zona equatorial, nós estamos pensando em uma área que ela é muito quente o ano inteiro e que chove o ano inteiro. Já uma zona intertropical, nós vamos ter estações um pouco mais bem definidas. Você vai ter uma estação quente e outra fria, uma seca e uma úmida. Beleza? Boa. Próximo slide, então. Quando nós estamos falando de elementos climáticos, nós temos que pensar o que pode alterar no clima, o que pode ser características que podem ser definidoras dos fatores. Então, esses daqui são elementos climáticos, né? Então, quais são eles? Radiação. Eu não acabei de falar que quanto mais próximo do polo, mais frio fica? Por que mais frio fica? Porque não tem muita radiação solar. Por quê? Por causa do eixo de inclinação do planeta Terra. Além disso, eu acabei de falar da temperatura, não é mesmo? Então, os regimes climáticos, se chove mais ou chove menos, vai depender também dessa temperatura. Vai depender da circulação do ar, da pressão atmosférica, portanto. Então, se você tem uma zona de alta pressão, você tem os ares separando. Se os ares eles divergem, não tem como uma massa de ar úmida chegar lá. Principalmente se a massa de ar ela vai de cima para baixo, se está lá na altura e ela vem descendo, ela já não vem com umidade. Porque a umidade chove quando você tem uma zona de baixa pressão. Quando você tem a zona de contato entre as massas de ar e elas começam a subir, aí é que você vai começar a ter a chuva. Diferentemente, então, quando ela resfria, lá no topo, lá perto da tropopausa, né? Então é bem em altitude, opa, olha eu batendo no meu celular. Então o que acontece? Quando a massa de ar úmida ela começa a descer, a massa de ar ela começa a descer, quando ela fica muito fria, ela já está seca, porque já choveu quando ela estava muito quente. Então o que acontece? Se ela está descendo, ela já está descendo seca. E ali, como nós temos uma zona de alta pressão, não vem áreas úmidas, então você não vai ter chuva, presença de chuva nessas áreas, por isso que formam os desertos. E a umidade, por que ela é importante? Bom, a umidade é muito importante porque quem já pensou em ir, por exemplo, para um deserto e falar, nossa, se eu fosse para um deserto, eu iria só de sunga, só de maiô. Pois é, eu não faria isso se eu fosse você. Por que, Arnaldo? Mas, nossa, o deserto é tão quente. Pois é, só que o deserto ele é caracterizado por ser um ambiente seco. Não tem água no estado líquido. Pode ter no estado sólido, mas não tem água no estado líquido. Não tem muita água no ar. E o que isso interfere? Interfere por quê? Porque a ausência de água no ar, ou seja, se o ar não é muito úmido, assim como no deserto, enquanto de manhã faz 50 graus, à noite faz 0 graus. Isso é muito louco. Vocês podem ver que no inverno você tende a ter uma variação, uma amplitude térmica. Presta atenção no que eu vou falar agora. Vamos combinar uma coisa? Quando nós falamos que em variação de temperatura, a partir de agora eu não falarei mais variação de temperatura, eu falarei amplitude térmica, beleza? Por que eu começaria a falar amplitude térmica? Porque o vestibular ele cobra como amplitude térmica, não cobra como variação de temperatura. E isso você precisa saber e colocar no vestibular, beleza? Então, quando nós estamos falando de amplitude térmica, ela é muito maior no inverno, porque você tem um ar mais seco, um clima mais seco. Então, à noite é muito frio, enquanto o dia é mais ou menos frio. Já no verão, você pode ver que a variação de temperatura é um pouco menor. Nas zonas ali na primavera e no outono, também você tem essa amplitude térmica muito grande em relação à variação da umidade do ar. Lógico que tem outros fatores, claro, mas um desses fatores que influenciam é a umidade. Tranquilo? Boa. O último, para acabar, então, são os fatores que alteram o clima. Quais são esses fatores que alteram o clima? Então nós vimos os elementos que participam e agora nós vamos ver os fatores. Quais são esses fatores? Quando nós estamos falando de fatores de alteração, é por exemplo em latitude. Quanto maior a latitude, lembra, a do latitude é deitado? Então, quanto maior a latitude, quanto mais próximo dos polos, o que acontece? Chegou lá perto do polo, vai ficar mais frio.
Então, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. E a altitude, não se confunda com latitude, que está caracterizado por distância da linha do Equador e mais próximo ao polo. Quanto maior a latitude, a altitude é em relação ao nível do mar. Beleza? Então, a altitude é muito, entre aspas, a altura que algum relevo tem, ou que alguma cidade tem, em relação ao nível do mar. Então, qual é a diferença de altitude para altura? Altura você mede, né, a distância do chão até o topo mais alto. Então, você mede a sua altura, você não mede a sua altitude. Porque a altitude é em relação ao nível do mar, a altura é em relação ao chão, ao solo, beleza? Boa. Então, quando nós estamos falando sobre a altitude, quanto mais alto é uma região ou um relevo, mais frio fica. Por quê? Porque o ar fica mais rarefeito. O ar fica mais rarefeito, os raios solares ele incidem, só que como você não tem tanto relevo nessas áreas, você vai ter o quê? Uma absorção menor de radiação. O ar sendo mais rarefeito, ele não vai reter também tanto calor. Tranquilo? Além disso, nós temos a questão de maritimidade e continentalidade. Lembra que eu falei de umidade do ar? Quando eu falei de umidade do ar, eu falei de propósito por causa desse conceito agora. Maritimidade e continentalidade. Então, se você se perdeu um pouco, se você não prestou atenção, volta um pouquinho no vídeo e depois você termina de assistir. Por quê? Quando nós estamos falando de maritimidade, nós estamos falando de um ambiente próximo ao mar. Olha o nome, maritimidade. Então, está próximo ao mar. Quando nós estamos falando isso, então, significa que o ar ele está mais úmido. Se ele está mais úmido, ele tende a ter menor amplitude térmica. Enquanto quando nós estamos falando de continentalidade, nós estamos falando de maior variação, maior amplitude térmica. Por quê? Porque está no centro do continente, que tende, obviamente, a ter menor umidade no ar pela menor evapotranspiração ou pela evaporização, tá bom? Além disso, outros fatores, massas de ar. Nunca se confunda, daqui a pouco nós chegaremos aí no slide de massa de ar. As massas de ar, elas são muito importantes para quê? As massas de ar, elas são definidoras porque quando vem uma massa de ar fria, uma massa de ar quente, geralmente acontece uma chuva, tá bom? Bom, se existem massas de ar quente e massas de ar fria, isso significa que essa variação de temperatura ela vai definir ou vai influenciar de uma forma muito intensa a temperatura. Então, muitas vezes você pode ver que nós estamos no inverno aqui em São Paulo, só que está fazendo calor. Por quê? Porque vem uma massa de ar quente. Enquanto que você está no verão, só que pode estar 15 graus, por exemplo. Por que está 15 graus se é verão, deveria estar 30 graus ou até mais? Bom, está nessa temperatura porque você tem a ação de uma massa de ar fria, beleza? Correntes marítimas. Darei o exemplo da corrente marítima, no slide que vai ter as massas de ar, também tem esse da corrente marítima. A corrente marítima ela é muito importante porque ela pode influenciar na temperatura, principalmente dos países que ficam próximos ao litoral. Então, um exemplo mais evidente quando a corrente do Golfo do México, o México ele fica perto da linha do Equador, quando essa corrente ela vai para a Europa, derrete as geleiras dos mares da Europa, porque ela é uma corrente quente. Enquanto que a corrente de Labrador, que é uma corrente que ela sai de perto do Canadá e Estados Unidos, ela é uma corrente fria, vem ali da Groenlândia também. Por ela ser uma corrente fria, quando ela chega na Europa, congela os mares. Olha que legal você saber disso, porque isso vai cair no vestibular como uma questão interdisciplinar, ou até mesmo não só interdisciplinar, mas para você correlacionar o clima, a massa de ar e também com a economia. Além da massa de ar, então, nós vamos falar das correntes marítimas, nós podemos falar do relevo. Por que do relevo? Áreas mais altas, então, elas tendem a ser mais frias. E também, se você tem muitas serras, você vai ter corredores de massa de ar, ou melhor, corredores de ar. Tendo esses corredores, você vai ter áreas mais frias, mais geladas, porque o ar ele vai passar por essa área. Um outro exemplo também é a cidade, né? Quanto mais prédios você tem em uma região,
maior é a temperatura. Por quê? Porque o ar ele fica muito preso dentro desses corredores dos prédios. E a vegetação. E aí que eu darei o melhor exemplo, que é quando você vai a um parque. Se você entra no parque ou você sai do parque, bom, se você está dentro do parque, você percebe que a temperatura ela tende a ser muito menor do que quando você está na cidade. Quando é só você passar, você sair do parque, você já vê que a sensação térmica é diferente. Muitas vezes dentro do parque você está com, por exemplo, um casaco, quando você sai para a rua, você não precisa mais desse casaco. É incrível como é bizarro isso. Realmente assim, varia muitos graus de temperatura quando você está dentro e quando você está fora. E alguns fenômenos importantes aí que é muito bom você saber para o vestibular. Quando nós estamos falando do El Niño, significa, bom, por que El Niño? Porque significa, tem mensuração ao menino Jesus, porque ele acontece justamente ali próximo ao Natal. O El Niño acontece com o aquecimento anômalo do Oceano Pacífico, ali perto na costa do Chile, e também vem até aqui no Oceano Atlântico, no Brasil. Isso acaba provocando muita chuva, beleza? Depois do El Niño vem o Laninha. O que é o Laninha? É o contrário do El Niño. Então, se o El Niño é uma massa de água quente que sai da Ásia e vem para a América do Sul, a Laninha é uma massa de água quente que sai da América do Sul e vai em direção à Ásia e Oceania. Ou seja, você vai ter um resfriamento anômalo daqui das águas próximas aos oceanos da América do Sul. Por que isso é importante? Porque esse resfriamento ele causa um processo de estiagem. O que é a estiagem? A estiagem é além do resfriamento, mas também como eu posso explicar? É o período seco que você tem. Você não tem um período tão chuvoso em uma região. E aí nós vamos chamar de período de estiagem. Tranquilo? Isso causa grandes problemas, mas é um alívio para o Chile, por exemplo, que nesse momento do Laninha é quando os peixes eles voltam para os mares. Enquanto o El Niño ele atrapalha a economia chilena por causa da pesca, o Laninha ajuda muito porque os peixes eles voltam por causa da água fria. Beleza? Além disso, nós temos os ciclones e os anticiclones. Quais são as diferenças? Bom, os ciclones eles acontecem por ser um movimento circular do ar em torno de uma zona de baixa pressão, enquanto anticiclones, alta pressão. Lembra do AAA? Como assim AAA, Arnaldo? Anticiclone, alta pressão. Anticiclone acontece em alta pressão. E qual é o terceiro A? O A é porque eles circulam, eles têm uma circulação anti-horária. Então lembra que o anticiclone ele em zona de alta pressão e circula em alta pressão. Então o ciclone vai ser o contrário. Ele vai ser uma zona de baixa pressão no movimento no sentido horário. Desculpa. Beleza? E aí nós temos alguns tipos de chuva. Que chuvas são essas? Chuvas orográficas. Essas são massas de ar úmida que elas estão indo para o meio do continente, acaba batendo no relevo. Quando essas nuvens de chuva elas continuam indo, né, em direção ao continente, elas vêm geralmente do mar. Opa! Quando elas vêm do mar, então elas batem no relevo e ao bater no relevo elas vão subir. Nesse momento de subida do relevo, a chuva vai cair. Isso nós chamamos de chuva orográfica. É uma chuva causada pelo relevo. Enquanto que a chuva frontal, ela acontece por uma frente fria ou uma frente quente. Então, quando nós estamos falando de frentes de ar, uma chuva frontal, nós estamos falando que é justamente o contato entre duas massas de ar de temperaturas diferentes e uma delas sendo a úmida. Geralmente, a massa de ar quente é a úmida, ou a massa que vem do oceano. Tranquilo? E aí nós temos uma outra que é a chuva convectiva, que é aquela chuva que a massa de ar ela está quente e úmida, só que quando ela começa a acender, quando ela começa a ganhar altitude, começa a chover. Porque a nuvem ela fica tão pesada, que acaba não aguentando o peso da água e acaba precipitando essa água. Beleza? Então é por isso que você tem a chuva convectiva. Por fim, nós temos o slide sobre a circulação das massas de ar.
as massas de água. Vocês podem ver várias correntes de água aí nesse slide. Então você pode perceber que as águas que elas vêm do Equador, elas são quentes, e as massas de água, as correntes marítimas, né, que elas vêm do trópico e vão em direção ao Equador, elas vêm frias, tá bom? Perceba também que no hemisfério sul você tem o sentido anti-horário, enquanto que no hemisfério norte você tem o sentido horário dessas correntes marítimas. E na figura abaixo nós temos também aí o processo do El Niño, como é que funciona. Então essa massa de água quente, ela vem da Oceania até a América do Sul. Último slide então, penúltimo slide, desculpa, sobre as massas de ar no Brasil. Quando nós temos 5 massas de ar que elas são atuantes no Brasil. Presta atenção que isso é importante porque cai muito no vestibular, todo ano cai, isso vai cair esse ano com certeza no seu vestibular, beleza? O que são essas massas de ar? Bom, nós temos 5 massas de ar, 4 são atuantes no verão e as 5 elas são atuantes no inverno. Antes de você começar a ficar neurótico ou neurótica com os nomes, perceba onde elas estão localizadas, beleza? A primeira massa de ar, ela se chama MTE. Vamos lá, MTE. Massa tropical... Nossa, MTE não, desculpa. MEA. Massa equatorial atlântica. Massa de ar equatorial, então ela vem perto do Equador, atlântica porque ela vem do Oceano Atlântico. MEA, tá bom? Então, ela tem como característica ser quente e úmida. Quente porque é do Equador, úmida porque é do Oceano Atlântico. A MTC, massa tropical massa equatorial continental, MEC, né? Parece que é o Ministério da Educação, mas não é esse MEC, é outro. Quando nós estamos falando da massa equatorial continental, ela é quente por ser equatorial, e aí por ser continental, o que você vai pensar? Ah, é seca. Pois é, não. Por que ela não é seca e sim úmida? Porque ela está em cima da Amazônia. Então você tem tanta evapotranspiração, tanta evaporização por causa do rio Amazonas que acaba sendo úmida essa massa de ar. Beleza? Terceira massa de ar. Quando nós estamos falando da massa tropical continental. A massa tropical continental, ela é do trópico, portanto ela é quente, só que por ela ser continental, aí sim ela vai ser seca. A única massa de ar que ela é seca no Brasil é a massa tropical continental. Anota que isso é importante, beleza? Enquanto que a quarta massa que é atuante no Brasil, massa tropical atlântica, MTA. A massa tropical atlântica, ela é quente por ser do trópico, ela vem da região tropical, e atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, portanto ela é úmida. Quinta massa de ar é a MPA, massa polar atlântica. O que é a massa polar atlântica, então? É uma massa de ar que ela vem do polo, portanto, se ela vem do polo, o que acontece? Ela vai ser mais fria, só que, não se engane, por ela ser atlântica, ela será úmida. Não é porque ela é polar que ela é mais fria que ela será seca, beleza? Essa massa polar atlântica, ela só é atuante no inverno, tá bom? Então, a massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa equatorial atlântica e massa equatorial continental, elas são atuantes no verão e no inverno. Mas a massa polar atlântica só acontece no inverno, beleza? Porque é quando a massa de ar ela está mais forte e é carregada para o meio do continente. Tranquilo? Bom, por fim, nós temos uma charge aqui, então tem urso polar, né? Quer saber? Vou tirar esse casaco. É uma charge sobre o aquecimento global e existem alguns problemas aí, né, ambientais. Quais seriam esses? É a chuva ácida, né? Então você tem uma poluição muito grande, essa chuva ácida ela corrói objetos, carros, enfim, prédios. Tem as ilhas de calor causadas pelas cidades por causa da falta de circulação de ar e também pela
elevada temperatura causada nessa região. A inversão térmica, isso é natural, mas a cidade acaba intensificando mais. Isso acontece no inverno, quando você tem duas camadas de ar quente e uma no meio de uma camada fria, no meio dessas duas camadas de ar quente. Qual é o problema disso? Concentra toda a poluição, toda a população que tem problemas respiratórios acaba sofrendo. E por fim, o aquecimento global, que é o aquecimento do planeta Terra a mais do que o normal, que seria, é normal ter, é natural que tenha esse aquecimento global, mas o humano ele pode intensificar ainda mais. Beleza? Bom, muito obrigado a todos e a todas por essa aula maravilhosa. Estava morrendo de saudade de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!